Mas Daniel, não está claro ainda para mim o que você faz com esse laudo para crédito do ICMS. Ok, vamos lá. Dá uma olhadinha nessa foto. São fotos de empresas que eu atendi que mostram processos de industrialização, ou seja, trechos associados à cadeia produtiva. E o que é essa cadeia produtiva? Nada mais é do que tudo que envolve desde o armazenamento da matéria-prima até a transformação em embalagem do produto acabado, incluindo o laboratório que precisa fazer o controle desse produto que vai ser entregue para o seu consumidor final. Então, o que nós temos aí? Todo um consumo de energia associado a esse processo de industrialização. Se isso ainda não está claro para você, recomendo até mesmo que, caso esteja claro para você, assista a Masterclass, porque lá eu detalho tudo isso. Tem muito conteúdo, são quase 2 horas de conteúdo falando sobre esse tema. Então, basicamente, nosso objetivo com esse laudo, segmentar o consumo de energia entre a parte produtiva e não produtiva. Como que isso ocorre? Vou passar alguns exemplos para você agora. Nessa foto, nós temos a situação mais típica, aquilo que você vai encontrar na maioria das vezes. Ou seja, uma entrada de energia, onde nós temos para a mesma empresa uma parte produtiva e uma parte não produtiva. E o nosso objetivo com esse laudo técnico é segmentar esse consumo de energia. Essas são algumas fotos minhas atendendo empresas nas mais diversas regiões, ou seja, eu fui até o local e vivi a experiência de estar em campo, passando por uma série de perguntas das pessoas das mais diversas áreas daquela empresa sobre esse tema. E é isso que eu compartilho com você nessa aula. Aqui são algumas fotos de empresas que eu já atendi. Você pode perceber pelo tamanho que são empresas de grande porte. Óbvio que eu também atendo empresas de pequeno porte. Muitas vezes você pode pensar o seguinte: Daniel, então esse serviço se aplica só para empresa de grande porte. Aqui na minha cidade eu não tenho nenhuma empresa com essa característica. Não se limite a esse tipo de visão. Por quê? Hoje eu estou em Curitiba, mas eu tenho clientes, por exemplo, em Parnamirim, que é uma cidade que fica a 30 km de Natal. Tem clientes em diversos estados do Brasil. Ou seja, eu pego um avião, pego o carro e visito aquela cidade para fazer o atendimento a essa indústria. E é essa visão que você precisa ter de maneira mais ampla, caso você queira trabalhar com esse escopo de serviço. De repente você pode pensar: não, Daniel, mas eu quero trabalhar somente na minha cidade. Obviamente que você vai ter um limite muito grande, considerando a quantidade de empresas que existem na sua cidade. Agora, deixa eu compartilhar uma outra situação que você também pode encontrar e que você precisa ter muito cuidado nessa hora. Existem empresas que têm o que nós chamamos de subcontratação de energia. No mesmo endereço você vai encontrar 2 CNPJs com 2 processos de industrialização diferentes. Aqui nós temos que ter um cuidado muito especial, porque você muitas vezes não consegue mensurar o consumo de energia associado ao processo de industrialização, dependendo da característica de negócio. Através de um levantamento de carga, tem máquinas que funcionam às vezes somente com 50% da sua capacidade operativa, e tem máquinas que operam em período sazonal. Não adianta você instalar um analisador de energia, porque pode ser que naquela semana essa máquina não esteja operando. Tem linhas de produção premium, por exemplo, que operam por vezes durante uma semana do mês. E aí, como que você faz nessa hora se você instalar um analisador de energia na entrada, considerando que você não considerou essa semana de operação dessa máquina? E se você considerar essa semana de operação dessa máquina e extrapolar para os demais 30 dias, pode ser que isso gere uma distorção muito grande no teu consumo, fazendo com que isso até mesmo possa ultrapassar por extrapolação o consumo total da fatura de energia elétrica. Esse é um grande erro que muitos profissionais cometem. Existem, é claro, situações onde no mesmo endereço, para a mesma subestação, existem empresas com fatura de energia diferente no mesmo endereço. Já encontrei situações assim também, exatamente como é dessa foto. Então, você precisa o quê? Validar todas essas informações durante a sua fase de negociação do orçamento, visando evitar que você gaste tempo indo até aquele local e se depare com uma situação como essa e não tenha como fazer um laudo, ou tenha, mas vai te tomar muito mais tempo do que estava previsto, dependendo, é claro, do que você for encontrar em campo. Nessa foto eu mostro o exemplo de um cliente que eu atendi, que era uma indústria de etanol, onde eles tinham uma cogeração através do bagaço de cana. Nessa hora, o que nós temos que fazer? Um outro tipo de análise, considerando que nós temos agora 2 fontes injetando energia naquela área produtiva e também na área extra produtiva. E aí é um outro tipo de análise um pouco mais refinada. Não adianta você pensar o seguinte: olha, eu vou atender mas somente indústria de pequeno porte. Não, pode ser que essa indústria de pequeno porte, na sua cidade ou na sua região, tenha uma matriz que fique em outro local e que tenha uma planta que consome mais de R$1 milhão em termos de fatura de energia elétrica. Só que você consegue atender uma pequena e não consegue atender a grande. Então, a metodologia que eu desenvolvi aqui na Perícia Elétrica, e aqui o que eu compartilho com você através dessa elaboração desses laudos, é um pouco da minha experiência trabalhando com construção de usinas hidrelétricas, onde eu acompanhava todas as memórias de cálculos dos serviços auxiliares, dimensionava essas usinas de maneira muito assertiva para evitar qualquer problema. E é exatamente essa metodologia que eu trouxe para a elaboração desses laudos técnicos.